Voltamos aqui com a nossa segunda parte aí de história da radioatividade, falando desse cidadão aqui, ó, Becquerel. Anthony Henry Becquerel. A gente vai falar dele também algumas vezes aqui na química. Então, lá em 1800, deixa eu aumentar a tela aqui, 896, esse químico francês Henri Becquerel, tá aqui a fotinha do vovô, muito amigo de meu avô, né? Procurando estudar, ele procurava estudar o caminho inverso, né, do que foi observado por nosso amigo Röscher. Lembra desse carinha aqui? Pois é. Lembre-se que Röscher, ele, ele, foi, ele observou, né, a emissão, que ele viu que o raio-x podia emitir luz fluorescente e fosforescente. Lembra disso? Pois é. Né? Então, ele estudando essas causas do raio-x, ele queria saber quais essas fontes, né? Então, o que é que ele fez? Ele pegou sulfato duplo de potássio, ou uranila, que tem essa fórmula aqui, ó, K2O2SO42. Isso aí é a uranila. Esse não, como é que é o nome desse cabo aí, velho? Uranila. Uranila. Ou simplesmente sulfato duplo de potássio. Então Becquerel verificou o seguinte, que ainda que permanecesse no escuro por minutos, dias, e lógico, se você manter esse material no escuro, ele não recebe nenhum estímulo, nenhuma energia, porque você vai lembrar o seguinte, você tem que lembrar que a fluorescência e a fosforescência, elas são ondas eletromagnéticas, certo? Então você lembra que elas são ondas eletromagnéticas. Luz, raio-x, certo? E quando você cessa a fonte, ou seja, quando você não fornece mais energia, imediatamente a luz apaga, como a luz do letreiro, né? Por exemplo, você viu aqui na aula de fluorescência ou fluorescência, quando você vai lá no interruptor e desliga, a sua lâmpadazinha, ela apaga, certo? Beleza? Ou quando você tem o seu relógio, por exemplo, que tem lá as numeraçõezinhas em verdinha, né? Ele fica claro, você enxerga no escuro durante um período, depois ele vai lá e apaga, né? Beleza? Então, quando você cessa a emissão de luz, eles apagam. Não foi o que aconteceu aqui na experiência de Becquerel. O que é que ele observou? Ele pegou essa urila, deixou um tempinho no sol, então ele recebeu energia do sol, bacana. Aí depois ele pegou essa amostra e colocou essa amostra em um filme fotográfico. Deixa eu botar aqui, escrever, em um filme fotográfico. Envolveu de preto e mesmo assim ele ainda impressionou, fizeram impressão, né, no filme e emitiam justamente o nosso querido raio X. Ou seja, mesmo no escuro, ele ainda emitia luz, né? Então, emitia esse filme, na verdade, é uma chapa fotográfica, tá, galera? Então, essas emissões inicialmente, essas emissões que a gente viu aí, inicialmente foram chamados de raio, ou raios, né? Raios de Becquerel. Os caras tinham um narcisismo, né, de botar o nome dele. A gente descobre as coisas, botar meu nome. Então vou botar raios de Sandrão quando descobrir alguma coisa. E aí, cara, lógico, mais tarde, esses raios de Becquerel veio se chamar rádio, que é o nosso assunto, radioatividade. Certo?
Então, ou emissões radioativas também. Beleza? Mas, nesse contexto histórico aqui, a gente não pode deixar de falar de um casal, né, importante, que foi o casal Curie, que é o que nós vamos falar na nossa próxima aula.